Paz do Senhor, tudo bom? Estamos aqui no canal Evangelho Simples. Estamos aqui com o propósito de anunciar a palavra de Deus e pregar ela como ela é. Então eu quero iniciar nesse dia já com uma oração, para que Deus venha nos abençoar e venha nos dar a revelação da plenitude da sua palavra. Então vamos orar então. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, aqui estamos, Senhor, com o propósito, ó Pai, de anunciar a Tua palavra, Senhor, e dizer, Senhor, aquilo, Senhor, o qual está escrito, Senhor. Meu Deus, o nosso propósito, Senhor, é de anunciar a Tua palavra para aquelas pessoas que venham, ó Senhor, enxergar, Senhor, a simplicidade do Teu Evangelho, ó Pai, porque vimos por aí muitas pessoas complicando, ó Senhor, e anunciando a Tua palavra, Senhor, sem ao menos ter nascido de novo, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, e nós queremos expor aqui, Senhor, a Tua palavra como ela é. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar, Senhor, meu Deus, a capacidade, Senhor, para sim anunciarmos a Tua palavra, Senhor, meu Deus. Eu te agradeço desde já. Amém. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 3, que fala acerca do novo nascimento. Glórias a Deus. No livro de João, capítulo 3, está escrito assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus. Então, irmãos, temos visto nessa palavra algo muito profundo. E eu quero dar o título dessa mensagem: o maior de todos os segredos. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós sabemos que João, ele está enquadrando aqui a palavra de Deus acerca do novo nascimento. E então ele traz uma passagem em que Jesus está tendo um diálogo com Nicodemos. Nós sabemos que Nicodemos vem procurar Jesus à noite porque o seu propósito era de conhecer mais a Jesus. Ele não tinha certeza de que Jesus era o Messias, mas ele estava tentando conhecer. E então nós vimos na palavra de Deus, no livro de João, que Nicodemos, o seu nome significa conquistador do povo. Ele era fariseu, influente e respeitado no Sinédrio, instruído na teologia judaica. Ele conhecia a lei, era o homem que guardava os mandamentos do Senhor. Mas uma coisa que nós precisamos entender aqui, irmãos, é que Jesus, ele vem com uma palavra que muda o raciocínio humano. Porque nós sabemos que muitas pessoas procuram entender a palavra de Deus, procuram conhecer. Mas só que tem uma coisa que o apóstolo Paulo falou, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nicodemos era nada mais, nada menos do que um religioso. E não é diferente nos nossos dias. Muitas pessoas estão enquadradas no lugar que Nicodemos se encontrava. Nicodemos era um homem respeitado no Sinédrio, era um homem que era muito conhecido, tanto que Jesus o chama de mestre. E o que nós podemos entender nessa palavra? Nós podemos entender nessa palavra que Nicodemos, ele tinha um grande conhecimento, mas ele não tinha nenhum conhecimento do mundo espiritual. Apesar de Deus ter feito maravilhas e prodígios no povo de Israel, ele conhecia somente o que estava escrito, mas não tinha mergulhado no profundo do Espírito de Deus, das maravilhas do Senhor. E nós podemos ver nessa palavra que Jesus, ele fala que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino
dos céus. Que palavra tremenda, irmão. Nós podemos ver aqui um segredo dos maiores que nós podemos entender. Que Jesus está querendo dizer aqui, não só dando o mandamento, mas dizendo que nós temos que nascer de novo. Isso é um mistério muito grande, irmãos. Porque tem muitas pessoas que estão lidando com a obra de Deus sem nascer de novo, sem entender isso. E isso para Nicodemo foi algo tão assustador, tão terrível, que ele disse, porventura pode o homem voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Então Jesus fala, aqui está na palavra de Deus. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e do Espírito, irmão? A água é a palavra de Deus. A palavra de Deus que combate o pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus está querendo dizer, olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo, ser uma nova criatura, se desfazer do homem velho e ser o novo homem. Era isso que Jesus estava dizendo. Será que as pessoas aí fora estão olhando para nós, estão vendo em nós um novo nascimento, uma nova criatura? Será que não estamos praticando as mesmas obras que nós praticávamos no passado, antes de conhecer a Jesus? É preciso meditar e pensar nisso, irmãos. Porque Nicodemos, ele conhecia a palavra de Deus, mas não havia nascido de novo. Mas naquele momento ele se encontrou com o Mestre Jesus. E quando o homem se encontra com o Mestre, é impossível permanecer a mesma pessoa. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos que ver uma coisa, irmão, que sem o novo nascimento não existe vida nem relacionamento com Deus. Porque só existe o novo nascimento mediante ao arrependimento. Se nós se arrependemos dos nossos pecados e não praticamos mais, nós nascemos de novo. Tem muita pessoa que diz que Deus é misericordioso, Deus é bom. Sim, Deus é misericordioso, Deus é bom. Mas ele não vai entender naquele dia, quando chegar no dia do acerto de contas, ele não vai entender o nosso pecado. Por quê? Porque ele nos deu a graça para que nós viéssemos a vencer o pecado. Porque isso é graça. Graça é para que nós venhamos vencer o pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Para nos reconciliar com Deus, irmão. Agora a obra da salvação, irmão, nós temos que nos ater, nós temos que procurar, nós temos que ir atrás, porque Jesus disse que apertada é o caminho, estreita é a porta que nos conduz à salvação. E larga é a porta que nos conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. E são poucos que acham o caminho apertado, que entram por ele. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós temos que meditar na palavra de Deus, porque por aí há muitos falsos doutores que estão enganando a muitos. Pessoas que estão debatendo a palavra de Deus sem nem mesmo ter nascido de novo. Estão debatendo, colocando a mente das pessoas em confusão. Mas eu quero dizer para você que aquele que nasce de novo, que aquele que quer ser salvo, ele procura na palavra de Deus o verdadeiro entendimento. E por isso que eu digo que aqui está o grande segredo. O segredo de tudo. Que é nascer de novo. Procurar ser uma nova criatura. Tem muitas pessoas que são cristãs dentro da igreja. No culto de domingo, ali estão os cristãos. Mas, durante a semana, eles não entendem que é preciso ser cristão ali também. No seu modo de agir, no seu modo de falar, no trabalho, aonde quer que esteja, ele tem que dar o bom testemunho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque é assim que nós conhecemos o cristão. Não dentro da igreja, mas no seu proceder, no seu dia a dia. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus é muito enfático nessa palavra. Que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmãos, nós podemos ver, irmão, que são muitos
poucos, irmão, que conseguem entender isso, irmão. Que conseguem entender que nós temos que trazer isso para a nossa vida. Porque esse é o propósito de Deus para com a humanidade. Ele enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que salvasse o mundo. Mas a palavra de Deus também diz que aquele que não crê em Jesus já está condenado. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Será que somente Jesus ter morrido na cruz do Calvário foi o suficiente? Sim, foi o suficiente, mas para aqueles que entendem e compreendem tudo aquilo que ele falou. Glória a Deus. Em Romanos 8:4 diz, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É uma guerra dentro de nós, é uma guerra espiritual, e nós temos que entender e compreender isso. Que nós precisamos nascer de novo, que nós precisamos vencer a carne, porque esse é o propósito de Deus para com a humanidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ver o que está escrito em Lucas, no capítulo 24 e no versículo 46. Vamos ver aqui, irmãos. Deixa eu achar aqui. Glórias a Deus. No capítulo 24 e no capítulo 46 está escrito assim. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Destas coisas sois vós testemunhas. Em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. O que é que estão pregando por aí? Estão pregando por aí coisas dessa vida, irmão. Estão pregando por aí bênçãos materiais. Enquanto Jesus mandou pregar o quê? Em meu nome se pregasse o arrependimento do pecado. Porque essa é a mensagem do Evangelho de Jesus. Por isso que o meu canal se chama Evangelho Simples. Porque esta é a mensagem de Jesus. Que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Irmão, sem arrependimento, irmão, ninguém verá a Deus, irmão. É preciso nascer de novo, porque se não fosse assim, Jesus não teria falado para Nicodemos. Vamos ler o que está escrito em João 14 e 21. Vamos ler. João 14 e o versículo 21 nos diz assim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. No versículo 23 diz assim, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha só o que Jesus está falando aqui, irmão. Está falando que aquele que não guarda a sua palavra, os seus mandamentos, não o ama. E nem o Pai o ama. Olha o quanto é importante, irmão, nós guardarmos a palavra do Senhor. Nicodemos, ele teve uma grande lição ali. Ele aprendeu que era necessário nascer de novo. E nós encontramos ali na morte de Jesus, que Nicodemos e José de Arimateia vão ali buscar o corpo de Jesus para levar ao sepulcro. Nicodemos foi um seguidor de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele teve um encontro e ele entendeu aquilo que Jesus falou. E seguiu a Jesus os seus passos. E certamente nasceu de novo. E naquele dia em que nós estivermos todos lá na glória, aqueles que nasceram de novo e entenderam o Evangelho de Jesus, vão certamente encontrar Nicodemos lá, porque uma grande lição ele teve com Jesus. O Evangelho de Jesus é simples. Essa é a palavra do Senhor que eu tenho falado a vocês. Amém. Muito obrigado.